Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou. Que diaço bonito. De aço não, né? Porque ficou parecendo de acho. Mas que dia bonito, né? Que nós temos hoje, calor. Já começa o dia com calor e eu tô achando que eu vou me arrepender de ter usado essa blusa. Porque... por causa do pano dela. Mas, enfim, vamos que vamos. Hoje estamos no capítulo 5 de Miqueias. Vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura. Hoje nós vamos ter aí uma profecia a respeito de Jesus. E Deus nos ajude a saber conduzir este momento, né? Esse vídeo. Amém, Deus. Obrigada por esse dia de hoje, obrigada por essa oportunidade. Espírito Santo de Deus, eu te convido, se faça presente aqui, Deus, em cada lar, em cada lugar, Deus, onde esse vídeo for acessado, em nome de Jesus. Que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós colocamos diante de Ti a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, que possamos Te ouvir, abrir o nosso entendimento e sermos ministrados por Ti, até mesmo sobre Jesus. Fala conosco, nós oramos, Te pedimos, Te consagramos desde o início do nosso final de semana até o último dia, sabe, Deus? Que tudo que façamos para a honra e para a glória do Senhor e do Seu nome, em nome de Jesus. Amém? Agora, será que tá ruim? Acho que não, né? Fica mais assim. Ai. A cama tá bagunçada. Bora. Então vai dizer assim. Povo de Jerusalém, prepare-se para se defender, pois as tropas inimigas estão cercando a cidade e querem matar o rei de Israel. O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com força que o Senhor lhe dará em nome do Senhor, o seu Deus glorioso. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Quando os assírios invadirem o nosso país e conquistarem as nossas fortalezas, nós mandaremos para lutar contra eles os nossos líderes mais importantes. Estes invadirão a terra de Nimrod, isto é, a Assíria, e a conquistarão. E assim, quando os assírios atacarem o nosso país, o rei nos salvará. Os israelitas que continuarem vivos serão para os outros povos como o sereno, que o Senhor manda sobre a terra, como a chuva que cai nas plantas. Eles contarão com a ajuda de Deus e não com a dos seres humanos. Os israelitas que continuarem vivos serão no meio dos outros povos como um leão entre os animais selvagens, como um leão novo que ataca um rebanho de ovelhas e as agarra e despedaça, sem que ninguém as possa salvar. Assim, o povo de Israel conquistará e matará todos os seus inimigos. O Senhor diz ao povo de Israel: naquele dia matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Deixarei em ruínas as cidades e derrubarei as fortalezas. Acabarei com as suas feitiçarias e os deixarei sem adivinhos. Destruirei os seus ídolos e as colunas do Deus Baal. E vocês nunca mais adorarão objetos feitos por vocês mesmos. Derrubarei todos os postes da deusa Zerá e destruirei as cidades. Na minha ira, no meu furor, eu me vingarei de todas as nações que me desobedeceram. Bom, então aqui... Ai, deixa eu prender o cabelo porque tá acabando.
Ontem a gente viu, finalizando, falando um pouco sobre isso, né? Eu achei bem interessante que vai finalizar o capítulo 4 de Miqueias falando assim: povo de Jerusalém, levante-se, ataque os inimigos, eu darei a vocês a força de um touro, com chifres de ferro e cascos de bronze. Vocês destruirão muitos povos e oferecerão a mim, o Senhor do mundo inteiro, as riquezas que eles conquistaram pela força. E aqui vai dizer lá no versículo 7 em diante, falando assim: os israelitas que continuarem vivos serão para os outros povos como o sereno que o Senhor manda sobre a terra, como a chuva que cai nas plantas. Eles contarão com a ajuda de Deus e não com a dos seres humanos. Os israelitas que continuarem vivos serão no meio dos outros povos como um leão entre os animais selvagens, como um leão novo que ataca um rebanho de ovelhas e as agarra e despedaça sem que ninguém as possa salvar. Então, a primeira coisa, né, que a gente vê é essa dependência de Deus, né, esse entendimento, esse entendimento que não é tanto que no capítulo seguinte fala: vocês a conquistarão e devolverão para Deus, sabe? Devolverão para Deus tudo aquilo que foi levado, sabe? Então é essa dependência, essa consciência a respeito de que nós não vamos poder nada por nós mesmos, nós não vamos conseguir a respeito sobre quem nós somos, sobre a quantidade de dinheiro que nós temos, ou sobre a quantidade do nosso exército, como o nosso exército é forte, é poderoso. Não é sobre isso, não é sobre nós, é sobre o Deus que luta por nós nessas batalhas, né? É sobre Deus, o que Deus faz em nós, o que Deus transforma em nós, sabe? Deus faz do homem fraco um homem forte, do lugar fraco, da cidade fraca, a melhor cidade do planeta, porque dali vem o rei. E é isso que eu quero falar sobre o versículo 3, que vai dizer: versículo 2 vai dizer assim: o Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. E aí a gente vai para Mateus, no capítulo 2, versículo 6, que vai falar assim: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Quem é esse Deus, gente? É Jesus. Saiu do menor lugar, do lugar mais desprezível, né? Tanto que, quem é? Eu acho que é Natanael, que vai virar e vai falar: pode alguma coisa vir de... Não era Belém, não, nem Jerusalém. Qual era? Esqueci. Pode alguma coisa boa vir de lá? Nazaré, né? Então, é isso, sabe? Do pequeno Deus faz grande, do fraco Deus faz forte, do menor Deus faz alto, sabe? Nunca é sobre nós, não é sobre nós, não é na nossa força que iremos conquistar nada, mas na força de Deus. E Deus aqui em Miqueias deixa isso muito claro, deixa isso muito aberto, sabe? Vai falar muito sobre isso conosco. E aí ele vai falar também sobre Nimrod. E aí, no versículo 6, vai dizer assim, vamos no versículo 5 para a gente entender. Quando os assírios invadirem o nosso país e conquistarem as nossas fortalezas, nós mandaremos para lutar contra eles os nossos líderes mais importantes. Estes invadirão a terra de Nimrod, isto é, a Assíria, e a conquistarão. E assim, quando os assírios atacarem o nosso país, o rei nos salvará. E aí, vai falar um pouquinho sobre essa cidade de Nimrod, lá em Gênesis capítulo 10, versículos de 8 a 11, que vai dizer assim, Cuxi foi pai de Nimrod. O primeiro, os descendentes ali de Cã, né? Não, os filhos de Cã foram, os descendentes de Cã, filho de Noé. Então, Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo.
Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso e é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque, Acade e todas as três em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Síria e ali construiu a cidade de Nínive, Rebote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Aquele lugar, ao invés de entregar, devolver para o Senhor a sua glória, ele que foi feito pelo Senhor, um dos maiores caçadores do mundo, o melhor, o mais capacitado, mais habilidoso, Ele, então, teve ali, a região dele foi uma das que mais se afastaram de Deus. Porém, Deus ainda tinha propósito sobre elas e a gente vai ver em Jonas, como a gente viu, ele ali conquistando, ele ali pregando para Nínive e Nínive se convertendo. Então é isso. Então, eu acho que esse capítulo fala um pouco sobre isso conosco. E é isso. Que a gente possa ir para o nosso final de semana com esse pensamento, sabe? Eu tenho tido muito isso dentro do meu coração, sabe? Parece impossível, parece... Ah, não, Deus, por que o Senhor tá falando isso comigo? Por que eu, sabe? Eu só queria ser uma pessoa comum, normal. Mentira, nunca falei isso, nunca quis. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, do extraordinário, do novo, do diferente, do nunca é igual, ninguém é comum, ninguém é igual, Então, quando eu comecei a servir esse Deus, eu sabia que nós não somos iguais aos outros povos, nós não somos comuns, nós não vamos viver uma vida comum, sabe? E Deus tem colocado no meu coração de tomar a terra de volta, sabe? Naquilo que Ele me ajuda a alcançar, eu ir lá e eu alcançar e devolver para o Senhor, para Deus e o seu Cristo. Eu falo muito sobre devolver para o Senhor e o seu Cristo, porque quando eu estava na Comunidade das Nações, eu lembro que o Bispo J.B. Carvalho, ele falava muito sobre isso. Ele falava a terra, cada centímetro quadrado da terra é do Senhor e do seu Cristo, sabe? É de Deus e de Jesus Cristo. A gente precisa ir lá, tomar de volta e devolver. Tomar de volta e devolver, assim como Jesus fez, Então, eu creio que é uma constante, sabe? No Antigo Testamento a gente tem isso através dos profetas, através de, A gente viu Jonas, sabe? Jonas, Nínive, o Senhor deu capacidade, Nimrod, o Senhor deu capacidade, sabe, deu habilidade, depois eles se tornaram, até mesmo o próprio Israel, e aí depois, e aí Jonas foi lá, pregou para aquele lugar, sabe, fez o que fez, e aquele povo se rendeu a Jesus Cristo, a Deus, se converteram, vestiram roupa feita de pano de saco, fizeram jejum, se renderam, não sabemos como foi depois, Sabe, é nossa obrigação, nossa missão de vida da terra, de fazer isso, de continuar fazendo isso. Nós estamos lendo, não é à toa. Sabe, Deus deixou a Bíblia para nós, não foi para conhecer apenas o que aconteceu no passado. O nosso mundo tá cheio de coisa errada e a gente, sabe, tem a palavra que fala conosco. Esse é o modo que a palavra fala comigo. Você tem que descobrir o modo que a palavra fala com você e aquilo que te traz um desconforto, um incômodo, é naquilo que você precisa, sabe? Entender que é a palavra
de Deus falando com você, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus fazendo uma obra na sua vida, amém? Então é isso, bom final de semana para todos. Amanhã nós não temos lives, domingo estamos de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau.